Eu sou o Pedro HMC e esse é o Deu na Semana, o jornal que traz as notícias que você não vai ver no jornal hoje. Kesley Silva bem que tentou ler nossas notícias, mas ela ficou assim. Tá, vamos... Tá. Gente, não dá. Na edição de hoje você vai ver. Aos 4 anos, Príncipe George é vítima de homofobia. Tá, meu bem, Tom Daley volta a ser o campeão mundial dos saltos. No Bem-vindo ao Vale, já são 3 os líderes mundiais a assumir a homossexualidade. No Close Certo, o prefeito de Londres chama Trump e os homofóbicos na chincha. E no Close Errado também tem Trump e os deputados evangélicos. Homem é condenado por gravar encontros sexuais e divulgar tudo na internet. E o clipe da Lia Clark, Boquetaxi, que acabou sendo censurado pelo YouTube. Não sai daí. No último final de semana no Reino Unido, viralizou na internet essa foto aí do Príncipe George, que é o filho do Príncipe William com a Lady Kate Middleton. Tudo porque, segundo muitos internautas, essa pose que ele fez no clique foi considerada afeminada. E aí que a internet ficou fazendo tipo... Pois é, além de muitos comentários homofóbicos, alguns comentários de humor duvidoso, também teve muita gente de bom senso que defendeu o direito do príncipe não de ser hétero e nem de ser gay, mas de simplesmente ser uma criança. O que eu achei mais curioso é que para a maioria o fato dele parecer gay ou parecer afeminado é visto necessariamente com uma conotação negativa, o que nem sempre é verdade, né? Depende muito da intenção de quem diz, como por exemplo nesses tweets aí. Príncipe George já é mais ícone gay do que Boy George pra mim. Rezando para que o mundo seja salvo pelo Príncipe George, que ascenderá ao trono e se tornará o primeiro rei gay da história. E bem que ia ser incrível ter um rei gay, né? Enfim, vale lembrar novamente que o Príncipe George é só uma criança. Se ele viesse descobrir gay ou hétero, isso diz respeito a ele. Por enquanto ele é só uma criança agindo naturalmente. Cabe a todos nós respeitar. Vivendo uma ótima fase pessoal, para quem não sabe ele acabou de se casar com o roteirista Dustin Lance Black, e também uma fase profissional, o saltador britânico Tom Daley voltou a ser o campeão mundial de saltos ornamentais. Ele venceu uma final emocionante no último sábado, no Mundial de Esportes Aquáticos na Hungria, desbancando o atual campeão olímpico Shane Aizen. Sendo assim, o Tom traz de volta esse título aqui pro Vale, sendo o melhor do mundo nos saltos. Só não é melhor nos saltos do que alguns fãs da Lady Gaga. No Bem-vindo ao Vale de hoje tem a primeira-ministra da Sérvia. Em entrevista à CNN ela declarou: "Sempre fui gay assumida e isso nunca foi problema pra mim. Gostaria de lembrar que a Sérvia não é um país retrógrado, homofóbico ou xenofóbico. Claro que temos a melhorar e a gente contra esses valores, mas acredito que já sejam minoria. Sinto um grande apoio da população." A declaração já coloca ela como terceira líder mundial assumidamente LGBT, junto com o primeiro-ministro da Irlanda, Leo Varadkar, e o primeiro-ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel. No Close Certo dessa semana tem o prefeito de Londres, Sadiq Khan, que arrasou num discurso que ele deu na parada LGBT de Londres que aconteceu recentemente. Ele chamou na chincha vários líderes mundiais homofóbicos, como por exemplo o presidente americano Donald Trump. Ele afirmou: "Minha mensagem ao Donald Trump e outros líderes mundiais que não reconhecem a comunidade LGBT é que venham para Londres ver toda a sua contribuição. São pessoas que ajudam Londres a ser essa cidade incrível economicamente, culturalmente e socialmente. Quero que Londres seja uma luz para o resto do mundo neste sentido. A mensagem que quero mandar é de que aqui em Londres você pode ser livre para ser quem você é e amar quem você quiser amar." Arrasou, Sadiq. E para quem está se perguntando de onde vem essa simpatia dele pelos LGBTs, ele que é muçulmano, né, ele justificou: "Temos causas em comum, eu faço parte de uma minoria religiosa e também peço tolerância e respeito, como a comunidade LGBT também pede." Ele arrasou demais, né? E essa vai pra quem acha que o cara seria intolerante só porque ele é muçulmano. Aliás, isso rende até um vídeo, né? Aqui no Põe na Roda. Não é por ser muçulmano que eu seja intolerante, que eu vou ser retrógrado. Ou que eu vou ver essa notícia no Deu na Semana, vou chegar lá e... Foi brincadeira, hein, galera? De verdade. Até porque essa bomba ela não foi colocada aqui por nenhum muçulmano. Ela foi colocada pelo Nelson mesmo, que vocês sabem que a gente se separou, mas tá tudo bem, viu, galera? Por favor, tira essa arma aqui de trás de mim. E no Close Errado tem ele, que já é praticamente um participante fixo desse quadro, o presidente americano Donald Trump. Ele deu mais um passo atrás nos direitos dos LGBTs dos Estados Unidos ao proibir transexuais de se alistarem no exército do país, o que o Obama já tinha permitido. Justificando sua escrotidão, Trump falou: "Nossos militares têm que focar na vitória e não podem se preocupar com os tremendos custos e perturbações médicas que transexuais geram."
E vale lembrar que essa é só mais uma medida escrota do Trump contra os LGBTs. Desde o começo do ano ele já proibiu estudantes trans de frequentarem o banheiro de acordo com a sua identidade de gênero, ele também suspendeu o mês do orgulho LGBT na Casa Branca, cancelou várias campanhas de conscientização do HIV e também proibiu que se perguntasse no próximo censo do país a orientação sexual dos cidadãos, que por sua vez ia ajudar a elaboração de políticas públicas para ajudar a população LGBT. Fica aqui meu beijo para Caitlyn Jenner e toda a galera que fez aquela campanha ridícula LGBTs for Trump. Agora tá todo mundo tomando bem feio, né? A gente avisou. Infelizmente teve mais um close bem do errado nessa semana. Deputados evangélicos brasileiros estão se organizando para cancelar um benefício que foi divulgado pelo governo federal de que a partir de agora transexuais poderiam incluir o nome social no CPF. Segundo a bancada evangélica, esse projeto se trata de uma afronta e eles vão fazer tudo o que eles puderem para impedir. Já segundo a gente, bem que alguém podia aprovar uma lei que estabelecesse uma cota mínima de uma pia suja cheia de louça para cada deputado evangélico ter que lavar. No Reino Unido, Matthew Christian, um homem gay de 44 anos, foi condenado pela justiça por ter filmado cenas de encontros sexuais que ele teve através do Grindr e colocado tudo na internet sem avisar o parceiro. Pior de tudo, a vítima ainda estava no armário e soube dessa história depois que o vídeo já tinha viralizado, tinha mais de 150 mil acessos e foi um amigo que mandou para ele o link avisando. O Matthew foi considerado culpado e condenado pela juíza a uma pena de 22 semanas mais um tempo de serviço comunitário pela acusação de voyeurismo. E quem também se sentiu culpado com essa notícia, eu, que é a minha categoria favorita de pornô realmente amador. E a sua? Posta aqui embaixo, não me deixa me expor sozinho. E eu espero que todos os pornô amador que eu assisti, eles tenham sido com consentimento do parceiro, que senão, sinceramente, eu não vou conseguir mais. A drag queen Lia Clark teve seu novo clipe Boquetaxi censurado pelo YouTube. Depois de uma série de denúncias por parte de pessoas que assistiram o vídeo, o YouTube bloqueou o conteúdo para menores de 18 anos. Agora só pode assistir quem tá logado e o clipe também não entra mais nas paradas tipo em alta do YouTube, essas coisas. Nas suas redes sociais, a Lia protestou e mandou muito bem ao lembrar que isso se trata de LGBTfobia. Isso porque, como ela mesma lembrou, macho cis-hétero que canta funk proibidão não é julgado da mesma forma que eu e continua lá no YouTube livre de qualquer restrição que atrapalhe seu trabalho. E qual que é a sua opinião disso? Comenta aqui embaixo. Será que a Lia tem razão? Será que o YouTube devia bloquear todo e qualquer conteúdo? Será que o YouTube devia não bloquear qualquer conteúdo? Será que o YouTube não devia bloquear nenhum conteúdo? Será que isso seria possível? Será que isso seria seguro? Lembrando que o link para o vídeo dela e todas as notícias que você viu aqui no jornal completas você encontra na descrição desse vídeo. E esse foi mais um Deu na Semana com as notícias mais quentinhas direto do Vale. Você que curtiu, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações, comenta, curte, compartilha, passa lá também no nosso Facebook. Lembrando que aqui no Põe na Roda é vídeo novo toda quinta e domingo e algumas vezes algumas lives extras aqui no Facebook. Enfim, passa lá e você vai ficar sabendo, tá bom? Até o próximo jornal, beijo!